O vilão pode ser mais do que apenas um símbolo de maldade? E se o monstro da história carregasse dentro de si algo profundamente humano, capaz de amar, de mudar e até nos fazer chorar? Meruem, em Hunter x Hunter, é esse tipo raro de antagonista. Ele começa como a própria encarnação da brutalidade, frio, impiedoso e convencido de sua supremacia sobre todas as formas de vida. Mas, à medida que sua jornada avança, algo inesperado acontece. Neste vídeo vamos explorar como Meruem rompe o molde do vilão tradicional, vamos mergulhar na sua dualidade, do nascimento violento à evolução moral, da sede de poder absoluto à descoberta de sentimentos que ele jamais imaginou ter. Prepare-se, porque entender Meruem é questionar até onde vai a linha que separa o herói do vilão. Meruem não veio ao mundo como um bebê comum. Seu nascimento foi um ato de força bruta, um rompimento violento que matou a própria rainha, que lhe deu a vida. Esse momento não foi apenas o início de sua existência, foi a primeira prova de que ele estava destinado a governar e não a servir. Desde o instante em que ele respirou pela primeira vez, Meruem carregava a certeza de sua superioridade absoluta. Sua postura, seu olhar e suas primeiras palavras já transmitiam uma arrogância gelada. Para ele, todas as outras formas de vidas, humanas ou não, eram meros recursos, alimentos, ferramentas, peças descartáveis no seu caminho. O próprio parto interrompido à força vira o seu primeiro decreto. A vida existe para servi-lo, ou é descartada. Em minutos ele executa um soldado por um gesto mínimo e devora a parte do corpo, não por fome, mas para afirmar domínio. Humanos passam a ser recursos, os guardas reais instrumentos, nomes irrelevantes diante do título de rei. Na mente de Meruem, perfeição e crueldade são sinônimos de ordem, o mundo alinhado à sua vontade, sem espaço para dúvidas. O destino de Meruem começa a mudar no instante em que Komugi entra em sua vida. À primeira vista, ela não passava de uma garota cega, frágil, com aparência modesta e voz tímida. Para um ser que nasceu se considerando a personificação da perfeição, ela parecia irrelevante. Mas o que Meruem não esperava é que essa aparente fragilidade escondia uma força que ele jamais enfrentou, uma mente brilhante no complexo jogo de Gung. A primeira partida é um golpe no orgulho do rei. Ele, que via qualquer disputa como uma mera formalidade para reafirmar sua superioridade, é derrotado. Não por um guerreiro, não por uma fera, mas por uma jovem humana que ele julgava indefesa. Meruem exige revanche e perde de novo, e outra vez e outra. A cada derrota, a frustração cresce, mas junto dela nasce algo raro: curiosidade. Acostumado a viver em um mundo onde a força física dita as regras, Meruem se vê obrigado a confrontar um tipo de poder que não pode ser esmagado com violência. Um poder silencioso, construído com paciência, estratégia e paixão. Ela não buscava humilhá-lo, e nem se vangloriava de suas vitórias. Cada movimento dela era guiado por um amor genuíno pelo jogo, e essa pureza começava a corroer a armadura emocional de Meruem. Com o tempo, as partidas deixam de ser apenas um desafio intelectual, tornam-se um espaço onde floresce respeito. O rei começa a notar o cuidado de Komugi ao mover as peças, o jeito humilde com que se desculpava até mesmo quando ganhava. Para Meruem, que nasceu sequer reconhecer um valor em um humano, já seria impensável. Quanto mais desenvolver afeto por um. O mesmo ser que um dia via qualquer humano como descartável, agora se pegava imaginando um mundo onde proteger uma única vida importava mais do que governar todas as outras. A presença dela não apenas desafia a habilidade de Meruem no Gung, ela desestabiliza quem ele acreditava ser. Começa a surgir perguntas. Qual é o verdadeiro propósito de um rei? O que significa força? E por que a vida de uma única humana parece, de repente, ter tanto peso? Esses dilemas corroem a certeza que antes era inabalável. De um lado, sua natureza impiedosa, de quimera antes, do outro, sentimentos estranhos, empatia, carinho e talvez amor. Meruem, que sempre viu vulnerabilidade como fraqueza, começa a entendê-la como algo que merece cuidado. Ao olhar para Komugi, percebe que proteger o que é frágil não diminui sua força, redefine ela. A ideia de sacrificar qualquer vida pela própria vitória começa a lhe parecer vazia, e pela primeira vez, o rei que nasceu para governar todos se pergunta se no fundo não nasceu para proteger apenas uma.
o destino de Meruem atinge o ápice na batalha contra Isaac Netero. Não é apenas combate físico, é um choque de ideologias. O rei praticamente invencível vence, mas paga o preço invisível, o veneno da rosa minúscula. Quando entende que vai morrer, não busca vingança, não busca poder, busca apenas Komugi. E é aqui que a tragédia se revela. Encontrar o valor da vida, do amor e da humanidade apenas para vê-los escapar entre seus dedos envenenados. Ao lado dela, a morte deixa de ser um fim aterrorizante, torna-se descanso. O som das peças no tabuleiro é o último eco da sua vida. No fim, Meruem não venceu guerras, venceu a si mesmo. E talvez, para qualquer rei, essa seja a maior conquista. Meruem não é uma exceção no mundo de Hunter x Hunter. Ele é o resultado de uma assinatura criativa muito particular, a de Yoshihiro Togashi, o mesmo autor que anos antes já havia presenteado o público com outro vilão complexo, intenso e filosoficamente intrigante, Shinobu Sensui, de Yu Yu Hakusho. Togashi tem um talento raro para criar antagonistas, que não são apenas obstáculos para os heróis. Eles são reflexos distorcidos de dilemas humanos. Sensui não é simplesmente um inimigo poderoso, ele é um ex-detetive espiritual que, ao se deparar com a crueldade humana, quebra emocionalmente e passa a ver a humanidade como uma ameaça. Sua luta não é só física, é ideológica. Essa habilidade de colocar os vilões como espelhos morais faz com que cada confronto nas obras de Togashi tenha mais peso emocional. No caso de Meruem, vemos a jornada de um ser nascido para dominar, que descobre o valor da empatia. No caso de Sensui, testemunhamos um homem que começou com ideias nobres, mas foi consumido pelo desespero e pela perda da fé nos humanos. Ambos mostram que, para Togashi, o bem e o mal não são caixas fechadas. Eles são caminhos que se cruzam, se confundem e, às vezes, se invertem. E talvez seja por isso que seus vilões marcam tanto, porque no fundo, eles não são só monstros distantes, são ecos de escolhas e sentimentos que todos nós poderíamos ter, nas circunstâncias certas. Meruem não é apenas o vilão, ele redefine o próprio conceito de antagonista. Sua trajetória, que começa com brutalidade e termina com paixão, é um lembrete de que empatia, respeito e amor não são sinais de fraqueza, mas a expressão mais pura de força. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, viu o que na sua? Até que ponto o vilão pode mudar? Deixe seu comentário. E se gostou, curta o vídeo, se inscreva e considere se tornar membro para apoiar nosso trabalho.